Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora vamos começar. Na virada da década de 60 para a de 70, o imaginário popular foi atravessado por medos e expectativas. Entre a Guerra Fria, o avanço de tecnologias aeroespaciais e a interiorização do noticiário. Em meio a apagões energéticos de confiança e a paisagens rurais cada vez mais mecanizadas, uma combinação de relatos de objetos voadores não identificados e descobertas inquietantes em fazendas formou um dossiê desconcertante. A partir de meados da década de 70, pecuaristas do centro e do oeste norte-americanos passaram a registrar um fenômeno que parecia contrariar a experiência veterinária e o bom senso: carcaças de animais, sobretudo bovinos, encontradas com cortes geometricamente precisos, ausência de sangue e a remoção seletiva de tecidos sensíveis, como língua, olhos, orelhas, genitais e áreas do reto. O cenário coincidiu com surtos de avistamentos de luzes silenciosas, helicópteros sem identificação e rumores persistentes de operações sigilosas. O padrão das mutilações, conforme descrito em relatórios de xerifes, veterinários e investigadores, tinha recorrências inquietantes. Os cortes pareciam cauterizados, como se algum tipo de calor intenso tivesse selado os tecidos, e muitos animais eram encontrados sem sinais de luta, de predadores ou de pegadas humanas ao redor. Em alguns casos, a vegetação próxima apresentava áreas deprimidas, formando círculos ou marcas concêntricas. Vários fazendeiros relatavam odores químicos, algo lembrando desinfetante, e pequenas perfurações na pele que sugeriam sedação. Em noites anteriores às descobertas, vizinhos afirmavam ver luzes que desciam e subiam com movimentos abruptos, ou ouvir o zumbido distante de helicópteros. A narrativa se adensou quando, reforçada por fotografias nítidas, boletins de ocorrência e laudos que atestavam a escassez de sangue e a difícil explicação natural para certos recortes. O caso ganhou vulto em estados como Colorado e Novo México, onde policiais como Gabriel Valdez catalogaram ocorrências, reunindo amostras, pegadas atípicas e objetos improváveis em cena, como filtros e materiais que sugeriam presença humana ou paramilitar. Em paralelo, a imprensa local de diversos condados do meio-oeste registrava a chamada Onda dos Helicópteros Fantasmas, aeronaves sem marcas que sobrevoavam propriedades ao anoitecer e que, segundo moradores, desapareciam em velocidade ou sem ruído aparente. No Reino Unido, houve também relatos de helicópteros não identificados no início da década, alimentando a ideia de um fenômeno transnacional. Na América do Sul, o Brasil viveu, em 1977, o auge da Operação Prato, quando a Força Aérea Brasileira investigou aparições de luzes na região do Pará, com registros de efeitos fisiológicos em moradores e menções a animais afetados, compondo um pano de fundo regional para a hipótese de uma ligação entre luzes anômalas e episódios de violência biológica. A resposta institucional foi fragmentada. Nos Estados Unidos, o Bureau Federal de Investigação abriu inquéritos limitados diante da pressão política e do clamor rural, repassando a estados e condados a tarefa de coleta de provas. A Força Aérea dos Estados Unidos, que encerrara o projeto Blue Book no fim da década anterior, preferiu manter distância formal, ainda que memorandos trocados entre agências mostrem preocupação com a imagem pública e com a segurança de atividades militares em áreas civis. Universidades agrícolas e departamentos veterinários participaram com análises forenses, ora apontando ação de animais necrófagos acelerada por condições climáticas, ora admitindo que certos cortes e a falta de hemorragia
eram difíceis de encaixar em processos naturais. No Brasil, a Operação Prato produziu farta documentação fotográfica e relatos, mais focados nas luzes e em lesões humanas. Mas o clima de investigação oficial sobre fenômenos aéreos não identificados naquela mesma década reforçou a impressão de um quadro global de anomalias. A base empírica reunida na época é heterogênea. Há dossiês de xerifes com sequências fotográficas de carcaças, apresentando bordas lisas e escurecidas, amostras de solo e depoimentos coletados na mesma semana de eventos luminosos. Existem laudos que indicaram ausência de hematomas, sugerindo remoção de tecidos após a morte, o que contraria a hipótese de predador em alguns casos. Outras análises, porém, concluíram por desidratação post-mortem, retração de pele e ação de insetos, que podem produzir contornos surpreendentemente regulares, confundindo o observador. No fim da década de 70 e início da seguinte, uma revisão oficial destacou a pouca evidência de ação organizada humana e atribuiu o grosso das ocorrências a causas naturais, ainda que reconhecendo episódios pontuais não explicados. Jornalistas e ufólogos, por sua vez, destacaram correlações temporais entre avistamentos e mutilações, relatos de panes eletromagnéticas, relógios parados, falhas de rádio e marcas circulares no terreno, insistindo que um núcleo duro de casos resistia às explicações convencionais. A conexão entre OVNIs e mutilações macabras nasce dessa intersecção insistente, a sobreposição de horários, lugares e sintomas, e da presença recorrente de aeronaves sem identificação. 3 linhas interpretativas dominaram o debate. Uma sugeria a ação clandestina, relacionada a programas de saúde animal ou vigilância ambiental, com coleta de tecidos para monitorar patógenos ou contaminantes em áreas remotas. Outra defendia a intervenção de grupos esotéricos, hipótese que raramente encontrou provas materiais e foi em grande parte descartada por autoridades. A terceira mantinha o foco no fenômeno aéreo anômalo, sugerindo tecnologia não convencional capaz de imobilizar e operar sem deixar pegadas tradicionais, hipótese impossível de confirmar, mas resistente no imaginário diante do acervo de testemunhos. Ao encerrar a década de 70, ficou um arquivo denso de boletins, fotografias e memórias, um mosaico no qual linhas se tocam sem se fundirem. Há conclusões provisórias, como a certeza de que muitos casos derivam de processos naturais mal compreendidos em campo, enquanto outro conjunto menor exibe características extraordinárias. Persistem lacunas metodológicas, como a ausência de protocolos padronizados de coleta de amostras na época, e o extravio de evidências que hoje permitiriam análises genéticas e isotópicas refinadas. O mistério perdura porque é alimentado por uma tensão real, a distância entre a experiência do fazendeiro que encontra um animal aparentemente operado com precisão e o relatório que reduz o fato a carniceiros e ressecamento. Entre OVNIs, helicópteros sem marcas e lesões cirúrgicas sem sangue, a década de 70 legou uma sombra investigativa que ainda pede arquivos abertos, reexame técnico e serenidade analítica. Até lá, a conexão sombria permanece, não como certeza, mas como hipótese teimosa que continua a desafiar a fronteira entre o que sabemos e o que insistimos em não compreender.